Olá, amigos. Converso hoje com um dos maiores expoentes do futebol brasileiro e mundial, Arthur Antunes Coimbra, o ídolo maior de todos os rubro-negros. Tudo bem, Zico? Tudo bem, prazer te receber aqui. Obrigado, aí. Zico, em algumas palavras, o teu primeiro jogo pelo Flamengo? Como profissional ou como profissional? Que eu vesti a camisa do Flamengo. Isso. Que pra mim o primeiro jogo foi quando eu vesti mesmo, né? Que foi em 67, jogando pela escolinha contra o Everest lá na Gávea. Esse pra mim é o primeiro jogo. Agora como profissional foi em 71, né? Fui lançado pelo Felipe Solis e a gente ganhou do Vasco, um jogo à noite no Maracanã de 2-1. Essa foi minha estreia como profissional no Flamengo. E a tua maior vitória pelo Flamengo? A maior vitória, sem dúvida, que foi o Campeonato Mundial, né? O que me deu mais emoção foi a da Libertadores, por tudo que aconteceu naquele período, né? E eu acho que ali foi a vitória do futebol contra a violência. Então me marcou muito mais, a torcida estava lá, boa parte da torcida estava em Montevidéu. E lá em Tóquio não tinha ninguém, tinham 2 torcedores só, Moraes e mais um. Então longe de todo mundo, aquele clima frio, né? Os japoneses ainda não sabiam muito o que era futebol, mas aquele foi o título máximo, é o título mundial. Então é lógico que chegar ao topo é sempre bom. Com certeza. O gol mais importante? Cara, gol, eu considero um que eu fiz contra... Aliás, eu tenho 2 gols importantes, muita gente não fala. Porque você, para chegar ao título, você tem que passar por diversas etapas. Então, numa das finais daquele campeonato Flamengo, que o Flamengo disputou 3 jogos contra o Grêmio, acho que foi em 82, a gente estava perdendo no Maracanã de 1-0 no primeiro jogo e passou dos 40 minutos, né? Naquela época não tinha negócio de tempo extra, então Júnior meteu uma bola na área, eu antecipei do Batista, eu fiz o gol contra o Leão. E aquele jogo deu um empate, talvez tenha sido o empate mais importante, um dos mais importantes da história do Flamengo, porque nos deixou igualdade de condições, naquela época não tinha negócio de gol fora, nós fomos por uma decisão lá em Porto Alegre, e o time do Grêmio era um timaço, né? E aí foi 0-0 o primeiro jogo, e no outro jogo a gente ganhou de 1-0 lá, o gol do Nunes. Você até previu. Eu lembro que eu dei uma entrevista para o Raul Quadros dizendo que tinha sonhado que tinha sido 1-0 o gol do Nunes. E eu acho que se a gente tivesse perdido no Maracanã e jogar do Grêmio com aquele time no Olímpico, jogando pelo empate, eu acho que seria muito difícil para a gente. Como foi, né, o primeiro jogo, que foi 0-0. Então, eu acho que aquele foi um dos gols mais importantes. O outro que eu considero foi quase na mesma situação, se não me engano, acho que foi em 80 também foi naquele campeonato. Nós jogamos contra o Santos e nós tínhamos ganho de 2-1 do Santos, eu acho que foi pelas oitavas. Estávamos ganhando de 2-1, ganhando no Maracanã de 2-1. Aí estava 1-0 o Santos, também naqueles minutos finais, teve um córner e alguém bateu, o Leandro cabeceou para dentro da área, eu estava de costa para o gol. E aí eu, pela minha localização, eu sabia na que posição eu estava, mas não sabia do goleiro porque o olho de trás meio é cego, né? Não enxerga. Então eu ali naquele momento eu falei, imaginei, eu vou tentar virar a cabeça para jogar a bola para um dos cantos e torcer para o goleiro não ir. E aí eu virei a cabeça para esse lado daqui no canto, quando eu olhei o Marola que estava no meio do gol, e aí foi o gol do empate que nos levou para outra fase. Então tem gols assim, nesses momentos,
naquela época, depois de um certo período, virava mata-mata. Então, se você perdesse, estava fora. E aquele também eu acho, esses dois eu acho dois dos mais importantes. Um técnico. Tele Santana. Coutinho. É um grande técnico, ajudou muito na formação da equipe do Flamengo, né? Na filosofia de jogo, mas a gente tem que ter dois Coutinhos, tem que separar um antes dele ir para a seleção e o outro quando ele voltou da seleção, porque o Coutinho antes da seleção ainda era inexperiente e tinha algumas filosofias um pouquinho voltadas mais para futebol europeu, esqueceu um pouquinho do futebol brasileiro. E depois que ele voltou da seleção, ele já veio com outra cabeça, né, sem muita preocupação com aqueles esquemas táticos, com aqueles termos. E aí eu acho que ele acabou ficando melhor e uma pena ter Deus levado mais cedo, porque eu acho que ele tinha muita contribuição a dar ao futebol ainda. E o Coutinho tem uma história engraçada com a gente, que pouca gente sabe. Quando eu estava estreando na seleção, o primeiro jogo foi no Uruguai. E dali a gente, 3 dias depois, ia jogar contra a Argentina. E o técnico era o Brandão, e quem deu quase toda a preleção para a seleção brasileira foi o Coutinho, porque ele que foi o espião do jogo da Argentina antes. Acho que foi contra o Paraguai. Era um torneio, Copa Rio Branco, era Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E a Argentina jogou com o Paraguai, o Coutinho foi observar e na hora antes do jogo contra a Argentina, o Coutinho aqui foi quando eu conheci pela primeira vez o Coutinho. Isso foi em 76, né, quando eu estava estreando na seleção. Então ali você dá para ver como ele tinha um grau de observação de jogo privilegiado, mesmo não tendo sido um hegemonador. Aquela não convocação para a Olimpíada ainda te marca? Marcou muito, né? Marcou muito porque eu acho que não foi nem a não convocação, foi o corte. Porque convocado eu estava, mas ser cortado, não ir na etapa final é que magoou bastante. E foi o único momento que eu tive quase a questão de parar de jogar. Eu fui para casa, talvez se eu não tivesse na minha família 2 irmãos como o Edu e o Antunes, que já tinham passado por diversas situações daquela, talvez eu não seguisse jogando futebol, fosse para os estudos, né? Meu pai obrigava todos os filhos corretamente que se formassem, e já tinha tido, apesar de ter tido já o desgosto com o Edu de não ter ido na seleção de 70, eles aqui que conversaram comigo: olha, você é jogador do Flamengo, você não é jogador da seleção olímpica, fizeram você, foi sacanagem, mas o Flamengo não tem nada com isso, né? O Flamengo está te esperando lá. E eu levei 10 dias em casa, eu não queria mais saber de bola, e aí eles me convenceram e aí eu voltei a treinar no Flamengo. O futebol de hoje, totalmente profissionalizado, fica devendo aquele futebol da tua época, onde tinha alegria, a gente sentia a alegria dos jogadores jogavam com prazer, com amor à camisa. Eu acho que talvez maior identificação dos jogadores com os clubes. A maioria dos clubes eram jogadores formados, não havia essa constante mudança de times a todo momento. Você está, às vezes em 2 anos você já passou por 3, 4 times, então eu acho que havia um clima diferente, né? mais apego ao time do que propriamente a questão do lado profissional. Mas a gente não sabe, não gosto de fazer comparação, porque a gente não sabe qual seria a nossa cabeça hoje, no mundo de hoje. Então, falar de tempos atrás, eu acho que foi um momento maravilhoso que eu vivi, e não trocaria o que eu vivi pelo que está acontecendo hoje. Zico foi um dos maiores expoentes do futebol brasileiro e continua sendo.
E é por isso que o Alexandre Pires coloca na canção: meu camisa 10, a nossa massa rubro-negra sempre vai te amar. E o Brasil, o mundo sempre vai te amar, Zito. Obrigado, Obrigado prazer. por tudo. Tá Por bom. tudo mesmo que você fez pela gente. Tá bom.